Eu, além de ter TDAH, também sou psicólogo e eu descobri o meu déficit de atenção só esse ano. Então, depois já de adulto, depois de casado. Então, eu passei a maior parte da minha vida sem saber que eu tinha esse transtorno e me culpando muito pelas coisas que hoje eu descobri que são explicadas pelo transtorno. E eu também fui uma criança que não parecia ter TDAH. Então, de certa forma, eu não fui pego pelo radar das pessoas que estavam em volta, pelas professoras, pela diretora, pelos colegas e nem pelos meus pais. Então eu vou contar um pouco da minha história para vocês, também contar como que é ter TDAH hoje como adulto e talvez ajudar alguns de vocês que estão aí se perguntando se tem essa doença e o que fazer para lidar com ela. Primeiro eu queria dizer que ter TDAH não me impediu de conquistar várias coisas muito legais na vida. Eu passei numa faculdade federal na minha primeira tentativa, eu me mudei da minha cidade natal aqui para a capital para estudar nessa faculdade, eu fiz amigos ao longo da faculdade, eu abri uma empresa que hoje é a Eureka, né? Com os meus amigos da faculdade. Eu também encontrei a minha esposa, que é o grande amor da minha vida, que está esperando o nosso primeiro filho, eu tô casado. Então talvez a primeira coisa que eu diria para alguém que está suspeitando de ter TDAH é que isso não é uma sentença, uma condenação. Você não está condenado a ter uma vida ruim por causa disso. Bom, vamos lá. Olhando para trás, eu consigo enxergar que eu já tive milhares de sinais de TDAH quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, e eu simplesmente nunca fiz a conexão. Ninguém nunca me olhou e falou: Henrique, será que você não tem déficit de atenção? Porque quando você imagina uma pessoa que representa assim, o déficit de atenção, o que você pensa? Você vai imaginar uma criança de 8 anos correndo pela sala, não deixando os colegas em paz, interrompendo o professor, tirando notas ruins. E para começar, já desde o início, eu não era essa criança. Pelo contrário, eu sempre fui uma criança que foi conhecida por ser calma. Eu lembro que nos jantares de família, os meus parentes sempre falavam pra minha mãe, pro meu pai assim: nossa, mas como o Henrique é tranquilo, como o Henrique é calmo, né? E na escola eu nunca tive problemas com tirar boas notas. Na verdade, eu era até considerado uma criança inteligente. Eu não brigava com os meus colegas, eu não interrompia os professores nas aulas. E ali pelos anos 90, 2000, que era quando eu estava mais ou menos na escola, ensino médio, ensino fundamental, as pessoas só conseguiam enxergar o TDAH quando você mostrava para elas uma criança agitada, brigona, que interrompia, etc. Por outro lado, eu consigo lembrar hoje de várias coisas que hoje eu entendo que eram do TDAH. Sempre na escola eu tive uma dificuldade muito grande de organização. Eu simplesmente esquecia que tinha um trabalho para ser feito amanhã. Muitas vezes eu perdia coisas na escola, do tipo, deixava o meu casaco na escola, deixava a chave de casa na escola, deixava o telefone na escola. Quando eu tinha um trabalho chato, eu sempre deixava esse trabalho para a última das últimas horas. E eu também tinha uma facilidade muito grande de me viciar em coisas de entretenimento. Então, eu ficava muito viciado em videogame, muito viciado em televisão, muito viciado em alguma coisa que hoje eu sei que também é um traço da pessoa com TDAH. Ela fica entediada muito fácil e ela se vicia muito fácil em coisas que prendem a atenção dela. Eu lembro também que em algumas matérias da escola eu conseguia prestar uma atenção absurda. Aquilo era muito encantador para mim. Mas nas matérias mais chatas, especialmente história, geografia, eu lembro que eu sempre fui uma negação nessas duas matérias. Inclusive no vestibular eu fui mal em história e geografia, porque eu tentava me concentrar na aula e qualquer coisa me distraía. Em 2 minutos eu já estava pensando em outra coisa e me distraindo. Então eu não tinha aquele comportamento clássico de criança com TDAH de ser agitada, hiperativa, inquieta. Eu descobri que as pessoas me achavam calmo, na verdade, primeiro porque eu era meio tímido, então eu tinha um pouco de vergonha de interagir com as crianças. E outro também porque eu estava sempre viajando na minha própria cabeça. Então, eu tava calmo porque eu tava, na verdade, numa viagem muito louca, imaginando 1 milhão de coisas na minha cabeça. Outra coisa que me fez demorar muito pra descobrir o meu TDAH é porque eu achava que as pessoas com TDAH não conseguiam se concentrar em nada. Elas tinham um déficit de atenção, uma dificuldade de se concentrar pra tudo. E eu olhava pra mim e pensava: nossa, mas eu consigo me concentrar tranquilo em várias coisas. Especialmente quando eu amava algum assunto, eu conseguia me concentrar perfeitamente. Eu amava matemática, por exemplo, no ensino médio. Eu amava estudar sobre os jogos online lá que eu jogava na época. Eu pensava, se eu tivesse déficit de atenção e hiperatividade, eu não conseguiria me concentrar em nada, mas isso é totalmente mentira. A dificuldade da pessoa com TDAH é se concentrar em coisas que não sejam urgentes e que não sejam do interesse dela, sacou? Então, quando tinha um trabalho que tava chegando o último prazo do último prazo, cara, eu sentava na frente daquele computador, escrevia aquilo e eu resolvia aquilo em meia hora. Inclusive, parecia que eu ficava mais inteligente na última hora, né? Mas olha que interessante, na minha escola você tinha que ler um livro por mês para aula de literatura. Eles queriam que você ficasse preparado para o Enem, para o vestibular, e no vestibular aqui da Federal tinha uma lista de livros obrigatória. E eu lembro que eu não consegui ler praticamente nenhum livro. Por quê? Porque, cara, pra você conseguir ler o livro em 1 mês,
você vai ter que ler um pouquinho todo dia. Cara, eu nunca conseguia fazer todo dia uma coisa chata para que daqui a 30 dias eu tivesse uma recompensa, sacou? Agora, eu lembro que um desses livros era o livro do José Saramago, que se chamava O Cerco de Lisboa, História do Cerco de Lisboa, algo assim. E eu dei uma chance pra esse livro e eu comecei a ler e eu gostei muito do livro. E esse livro foi tipo, eu li em uma semana. Tanto que depois que eu li esse livro, eu comecei a tirar da biblioteca outros livros do José Saramago e eu ficava lendo um atrás do outro, enquanto os livros que eu tinha que ler, que eram obrigatórios, eu não lia nenhum. Só que eu não percebia que isso era um sinal de TDAH. Eu pensava que, pô, todo mundo é assim, né? Se a pessoa não gosta do negócio, ela não vai conseguir fazer uma coisa chata se ela acha chato. Ela vai deixar pra última hora. Só que não, você via seus colegas ali, tipo, pessoas que nem gostavam de estar lendo aquele livro todos os dias, mas a pessoa tava lendo, ela falava assim, não, eu vou 10 minutos por dia sentar e ler, e ela conseguia. Eu achava bizarro isso. Então eu sempre vivi nesses dois extremos. Uma desmotivação e um desinteresse e um tédio absoluto de um lado para coisas que eu achava chatas. Cara, uma motivação absurda, uma empolgação, uma obsessão com coisas que eu achava interessantes. Então eu tinha esses dois extremos, sabe? E eu achava que isso era simplesmente o funcionamento normal das pessoas e hoje eu sei que não é o funcionamento normal. Isso é porque eu tenho TDAH.